Na última aula, nós estudávamos os requisitos ou elementos do ato administrativo: sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. Vimos que cada um desses elementos que compõem o ato administrativo podem, por qualquer razão, ter uma ilegalidade que leva à sua invalidade. Na aula de hoje, vamos falar sobre a extinção dos atos administrativos e suas consequências. Lembrando que, para entender a extinção, é necessário lembrar sobre vícios, é necessário lembrar sobre os elementos. Como ocorre a extinção dos atos administrativos? Como toda matéria, já que não tem lei que disciplina o assunto, a doutrina não é uniforme no momento de dizer como ocorre a extinção dos atos administrativos. A maioria vai dizer: o ato administrativo se extingue, primeiro, pelo cumprimento dos seus efeitos. O cumprimento dos efeitos é a forma natural do ato administrativo terminar. É a forma natural pela qual o ato administrativo se extingue. O ato cumpriu os efeitos que a lei estabelecia. Exemplo: a administração determina a demissão de um servidor público e o servidor é desligado do serviço público. Feito o desligamento, o ato de demissão, ele se acaba. Um outro exemplo: a administração concede férias a um servidor, o servidor entra de férias, goza suas férias regulamentares e volta. O ato concessão de férias, ele termina. A administração determina a demolição de um prédio que ameaça ruir, o prédio é demolido. Ou seja, é a forma natural do ato acabar, é a forma normal pela qual o ato se extingue. Só mais um exemplo que é importante visualizar. O ato termina, naturalmente, pelo advento do termo. Imaginem que você pediu à administração pública autorização para usar uma rua para fazer uma festa com seus vizinhos. Você pede uma autorização para usar um bem público de uso comum do povo, a rua, e a administração autoriza, dizendo: você tem 3 dias para fechar a rua e fazer a sua festa. Sexta, sábado e domingo. Domingo vem o termo final e o ato termina. Então, o ato ele vai se encerrar naturalmente. Quando? Quando o ato cumpriu os seus efeitos. Ou quando o termo ocorreu. Quando o prazo do ato se extinguiu, pelo cumprimento dos efeitos ou advento do termo. A segunda forma de extinção dos atos administrativos é a perda do sujeito, que alguns preferem chamar de extinção subjetiva. O ato administrativo, ele acaba, o ato administrativo, ele se extingue pela perda do sujeito. Nesse ponto, é importante ficarmos atentos, porque se não prestarmos atenção no que está acontecendo, você vai pensar: os elementos do ato são sujeito, forma, objeto, motivo e finalidade. A perda do sujeito leva à extinção do ato. Não é esse sujeito que desaparece e o ato se extingue. O sujeito que desaparece, o sujeito que é perdido, é o sujeito da relação jurídica criada pelo ato. É o sujeito da relação jurídica constituída pelo ato. Porque o sujeito, elemento do ato, ele nunca desaparece. Porque o sujeito, elemento do ato, ele é fixado na lei. É a lei quem diz, é a lei que estabelece o sujeito competente. Se a lei diz quem é o sujeito competente, esse sujeito nunca vai desaparecer. Então é importante ficar atento. Quando se diz que o ato administrativo se extingue pela perda do sujeito, é a perda do sujeito da relação jurídica criada pelo ato, da relação jurídica constituída pelo ato, e não do elemento sujeito, e não do elemento competência, porque esse nunca desaparece, porque é previsto em lei. Entendi, professor, mas é um exemplo para facilitar, para clarear. Um exemplo fácil. Imagine, uma determinada pessoa fez um concurso público e, aprovado no concurso, ele é nomeado pela administração. A administração pública pratica um ato administrativo de nomeação, chamando o aprovado no concurso para tomar posse no prazo legal.
esse aprovado no concurso, infelizmente, ele não toma muito cuidado e na hora que vai atravessar a rua para tomar posse, ele é atropelado por um ônibus. O que acontece com o ato administrativo de nomeação? O ato administrativo de nomeação, ele acaba, ele se extingue, porque houve perda do sujeito, da relação jurídica constituída pelo ato. Se o nomeado morreu, não há quem tomar posse. Então, o ato de nomeação, ele se extingue. Não pode confundir perda do sujeito da relação jurídica e não do elemento que compõe o ato administrativo. Mesmo raciocínio, vamos para a terceira forma de extinção do ato administrativo. Uma extinção objetiva é quando há perda do objeto. Mas eu repito, perda do objeto da relação jurídica criada pelo ato. Perda do objeto da relação jurídica constituída pelo ato. Pense no seguinte exemplo. Imagine que eu e você, nós somos sócios de um posto de gasolina. E aí, você tem uma ideia ótima. Vamos adulterar a gasolina, para que a gasolina renda mais e a gente consiga vender mais e lucrar mais. Nós estamos adulterando a gasolina e vendendo, lucrando. A administração descobre e determina o lacramento do posto de gasolina, determina o fechamento do posto de gasolina. Ato administrativo, determinar o fechamento do posto de gasolina. Você me liga e fala, Barney, a casa caiu. E agora? Agora vamos extinguir a sociedade. Vamos extinguir a sociedade porque o posto de gasolina foi fechado. E nós não podemos continuar tendo custos para manter o posto que foi fechado. Procuramos nosso advogado, vamos extinguir a pessoa jurídica posto de gasolina e dar baixa na junta comercial, para nós ficarmos livres, pelo menos, dos encargos da manutenção do posto de gasolina. Se o posto de gasolina, objeto do fechamento, objeto da interdição, não existe mais, porque o posto de gasolina ele foi dissolvido, na verdade, a sociedade empresária ela foi dissolvida, o que acontece com o ato administrativo que determinou o fechamento do posto? Ele acaba. Ele acaba porque houve perda do objeto. Não há mais o que fechar. Não há mais o que lacrar, porque o posto de gasolina não existe mais, porque foi dissolvido e dado baixa na junta comercial. Então, o ato administrativo, ele se extinguiu pela perda do objeto. Quarta forma, renúncia. Na renúncia, o beneficiário do ato renuncia. O beneficiário do ato, ele abre mão de um direito que o ato lhe criava. Eu pedi à administração permissão para colocar uma banca de revistas numa praça municipal, uma praça pública, e a administração fala, tudo bem, Barney, a permissão está aqui, pode colocar a banca de revistas na praça pública. Só que com o passar do tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu chego à conclusão de que não vale a pena, dá trabalho demais e pouco dinheiro. Eu então renuncio ao direito que o ato me concedeu. Ao renunciar o direito que o ato me reconheceu, o ato administrativo vai ser o quê? Vai ser extinto. Então, quarta forma de extinção, a renúncia do destinatário. Vamos para a quinta forma. De longe, é a forma mais importante pela qual o ato se extingue, a retirada. A retirada ocorre quando a administração que praticou o ato, ela vai praticar outro ato, que vai retirar o primeiro. O segundo ato, que retira o primeiro, é o que nós chamamos de retirada, que extingue o ato administrativo. Então, o que é a retirada? É a prática de um ato administrativo que extingue o anterior. Quais são as formas de retirada? Anulação, revogação, caducidade, cassação, e a retirada pode se chamar contraposição. Na verdade, falar em anulação, revogação, caducidade, cassação e contraposição é falar em fundamentos da retirada. O que é a anulação? A anulação também é chamada de invalidação. São expressões equivalentes. Anular é a mesma coisa que
invalidar. Quando que eu invalido um ato administrativo? Quando há ilegalidade. Anulação ou invalidação pressupõe ilegalidade. Se eu anulei ou invalidei, eu pressuponho o ato é ilegal. O ato é viciado, há vício, a ilegalidade. Quando eu falo em revogação, eu falo que a retirada se fundamentou em oportunidade. Eu falo que a retirada se fundamentou em conveniência. Significa dizer que, embora o ato seja legal, ele é inconveniente. Embora o ato seja legal, ele é inoportuno. E por ser inoportuno, ele não atende o interesse público e vai ser extinto. Quando eu falo em cassação, a cassação pressupõe descumprimento de requisitos legais. A administração praticou um ato e agora a administração vai cassar esse ato. Por quê? Porque o destinatário descumpriu condições que a lei determinava. Um exemplo, imagine o seguinte, eu, Barney, sou proprietário de um hotel no centro da cidade. E o meu hotel está com a ocupação lá embaixo. O centro anda mal frequentado, anda mal visto e ninguém quer se hospedar no meu hotel. O meu hotel é legal, é um hotel que funciona legalmente, eu tenho licença de funcionamento, tudo bonitinho. Só que tem um problema. A taxa de ocupação está lá embaixo e eu estou tendo prejuízo. Eu, então, tenho uma ideia. Eu vou transformar o meu hotel numa casa de lupanar. Eu vou transformar o meu hotel numa casa de lenocínio. E começo a tolerar encontros mediante a cobrança de uma pequena taxa de administração. Todo encontro que for feito ali, eu, proprietário do hotel, cobro a diária mais uma porcentagem do que acontecer ali dentro. E o meu hotel está funcionando. A administração pública, ao tomar conhecimento desta situação, o que a administração pública faz com o ato administrativo de licença anteriormente praticado? A administração pública caça. A administração pública caça por quê? Porque eu, beneficiário do ato, deixei de cumprir as condições impostas pela lei. Um segundo exemplo, autorização para o porte de arma. Eu peço à administração autorização para portar arma e a administração vai avaliar. Avaliando as minhas condições e considerando o interesse público, a administração decide autorizar o porte de arma. Mas a lei diz que quem tem porte de arma não pode ser encontrado portando a arma e alcoolizado. E você, por qualquer motivo, portando a arma, foi encontrado alcoolizado em uma batida policial, por exemplo. A administração, diante do ocorrido, diante do descumprimento dos efeitos, o que a administração faz? Ela caça a autorização que foi dada. Por que você deu dois exemplos praticamente idênticos, professor? Para dizer para vocês que toda licença é ato administrativo vinculado e toda autorização é ato administrativo discricionário. Estão lembrados? O que é ato administrativo vinculado? A doutrina classifica os atos administrativos de diferentes formas. Quanto à liberdade de atuação, o ato administrativo ele pode ser vinculado ou o ato administrativo ele pode ser discricionário. Importante lembrar, falar em ato discricionário ou falar em ato vinculado, leva em conta a liberdade que a lei conferiu à administração. Se a lei dá liberdade à administração para agir dentro dos parâmetros legais, eu tenho o ato discricionário. Liberdade para apreciar oportunidade. Liberdade para apreciar conveniência. Se a lei não dá liberdade para a administração, se a lei fixa todos os requisitos, quer dizer que o ato administrativo ele é vinculado.
Se o ato é vinculado, a administração se limita a olhar a lei, constatar os requisitos legais e, uma vez presentes os requisitos, a administração é obrigada a praticar o ato administrativo. Então, é importante lembrar, toda autorização é ato discricionário. A administração avalia se autoriza ou não. A administração aprecia se autoriza ou não a situação e, assim, pratica o ato administrativo. Se estamos falando de licença, aí é diferente. Toda licença é ato administrativo vinculado. Por isso, presentes os requisitos legais, a administração é obrigada a praticar o ato administrativo. Não se esqueça disso. Toda licença é vinculada, toda autorização é discricionária. Quarta forma de retirada, caducidade. A caducidade é a retirada do ato administrativo em virtude de norma superveniente. Ou seja, a administração pratica um ato administrativo, só que em virtude de uma norma jurídica superveniente, incompatível com a realidade anterior na qual o ato foi praticado, eu extingo o ato administrativo. É fácil. Caducidade. A administração pratica um ato, só que em virtude de norma posterior, em virtude de norma superveniente, o ato administrativo ele é extinto. Por que ele é extinto? Porque ele se torna incompatível com a nova realidade jurídica criada por essa norma posterior. Exemplo, bingo. Imaginem que eu, com base na legislação do meu Estado, estou com o dinheiro parado, eu quero investir meu dinheiro e vou procurar uma atividade lucrativa. Vou abrir um bingo. Mas para o bingo funcionar, eu preciso de uma licença de funcionamento dado pela administração. Eu, então, procuro a administração e peço a licença de funcionamento. Como se trata de uma licença, de ato administrativo vinculado, a administração ela vai aferir se os requisitos legais estão presentes. Presentes os requisitos legais, o que a administração faz? Ela pratica o ato administrativo e me defere a licença. Com base na licença, o meu bingo vai funcionar. Até que vem uma norma superveniente e diz: jogos de azar é atividade ilegal. Se agora vem uma norma dizendo não é possível, não é legal a licença de funcionamento de casas de jogos de azar, o que acontece com a minha licença anteriormente deferida? Ela caduca. Antes podia e eu obtive a licença. Agora não pode mais e a minha licença caducou. Então, a caducidade é a extinção do ato em virtude de norma superveniente, incompatível com a realidade jurídica anterior na qual o ato foi praticado. Percebam, eu não descumpri a lei, não fiz nada errado, não descumpri as condições que me faziam beneficiário do ato. Por isso, não é cassação. A licença que foi dada, ao tempo da sua prática, ela era legal, por isso não é anulação. A licença que foi dada, ela não é inconveniente, ela não é inoportuna, por isso não é revogação. O que aconteceu foi uma norma jurídica superveniente, incompatível com a situação anterior. O ato caducou. O ato caducando, ele se extingue. Quando nós estudamos a matéria serviços públicos, nós estudamos que o serviço público ele pode ser delegado. E a delegação de serviços públicos pode ser feita por concessão de serviços públicos, permissão de serviços públicos, autorização de serviços públicos. Quando nós estudamos a concessão, nós estudamos a importantíssima Lei 8987. Na Lei 8987, no artigo 35, nós temos as formas pelas quais se extingue o contrato de concessão. E o artigo 35 da 8987 vai dizer: a concessão se extingue pela encampação, a concessão se extingue pela caducidade,
entre outras formas de extinção. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que aquela caducidade do contrato de concessão de serviços públicos é diferente da caducidade do ato administrativo. Lá, a caducidade é a extinção do contrato de concessão porque o concessionário violou a lei ou o contrato administrativo. Aqui, a caducidade é a extinção do ato administrativo, forma de retirada, em virtude de norma o quê? Superveniente, incompatível com a situação anterior na qual o ato foi praticado. Isso é só para você não confundir, porque a hora você lê uma coisa aqui, outra hora você lê uma coisa aqui. É importante só você contextualizar e saber que em contextos diferentes a expressão ela adquire sentidos diferentes também. A quinta forma de retirada é a contraposição, também chamada de derrubada. A contraposição ou derrubada é a retirada do ato administrativo porque existem dois atos diferentes. Olha que importante. Eu tenho dois atos administrativos diferentes, fundados em competências diversas, só que de efeitos o quê? Contrapostos. Eu tenho um ato, a nomeação, e eu tenho outro ato, a exoneração. O efeito da exoneração é contraposto ao efeito de quê? Da nomeação. Enquanto a nomeação chama o indivíduo para ingressar no cargo público, a exoneração vai tirar o agente público do cargo. Enquanto o efeito da nomeação é preencher um cargo, o efeito da exoneração é exatamente o quê? Despreencher o cargo. Então, eu tenho dois atos administrativos fundados em competências diversas, sendo que os efeitos desses atos são contrapostos. O efeito de um ato derruba o efeito do outro ato. O efeito de um, no nosso exemplo, a exoneração, derruba a nomeação. É a quinta forma de retirada. Como é que ficou? O ato se extingue. 1. Cumprimento de seus efeitos. 2. Perda do sujeito. 3. Perda do objeto. 4. Renúncia. 5. Retirada. A retirada pode se fundar em ilegalidade, chama-se anulação ou invalidação. A retirada pode se fundar em oportunidade e conveniência, chama-se revogação. A retirada pode se fundar no fato do destinatário ter descumprido a lei, e aí se chama cassação. A retirada pode se fundar em norma superveniente, incompatível com a situação anterior na qual o ato foi praticado, e aí é caducidade. E a retirada pode se fundar em ato de efeito contraposto, é a chamada contraposição ou derrubada. Muito importante também falar um pouco sobre a invalidação. Mas antes, vamos falar nas teorias das invalidades do ato administrativo. Porque se eu falo que o ato administrativo ele é inválido, eu já estou dizendo o ato está sendo praticado ou foi praticado em desconformidade com o direito. Ou o ato é válido ou o ato é inválido. A partir daí, a doutrina procurou classificar as invalidades do ato administrativo da seguinte forma. Classicamente, o Eli Lopes Meirelles dizia, ou o ato é válido ou ele é inválido. Se inválido, deve ser destruído, deve ser anulado, porque a administração não pode conviver com ilegalidades, porque age sob o pálio do princípio da legalidade. E mais, no direito administrativo, não há que se falar em ato nulo e ato anulável. O anulável pode ser convalidado e o nulo não pode ser convalidado. O Eli Lopes Meirelles vai dizer, não há que se aplicar essa ideia própria do direito civil. Não cabe ao direito administrativo. A segunda opinião foi a do Oswaldo Aranha Bandeira de Melo, o pai do Celso Antônio Bandeira de Melo. O Oswaldo Aranha vai dizer, aquela distinção lá do direito civil se aplica sim ao direito administrativo, nos devidos termos, nas devidas formas, mas se aplica sim.
Se o ato administrativo tem um vício que pode ser corrigido, ele é um ato anulável. Se o ato administrativo tem um vício que não pode ser corrigido, o ato é nulo. Ele vai dizer, se aplica sim, adequando ao direito administrativo, mas se aplica. Primeira corrente, ele, não se aplica. Ou é válido ou é inválido. Se é inválido, deve ser anulado, deve ser destruído. Segundo, Oswaldo Aranha, se aplica sim. Ato com vício sanável, ato que pode ser corrigido, ato anulável. Ato que tem um vício que não pode ser corrigido, o vício é insanável. O ato é nulo. Depois, vem o Miguel Seabra Fagundes, que vai dizer, eu não concordo nem com a primeira posição, nem com a segunda posição. O ato pode ser absolutamente inválido, ele pode ser relativamente inválido e ele pode ser irregular. Se ele é absolutamente inválido, todos os efeitos que ele produziu devem desaparecer. Se o ato é relativamente inválido, os efeitos que o ato produziu permanecerão, ou pelo menos alguns deles. Se o ato é irregular, é porque ele tem pequenos defeitos e todos os seus efeitos irão permanecer. E vai dizer, embora eu admita o ato absolutamente inválido, relativamente inválido e irregular, eu não estou dizendo que eu concordo com a dicotomia, com a diferença prevista lá no direito civil, porque eu vou definir os efeitos, as consequências da invalidade, conforme o caso concreto, conforme o interesse público. É essa a terceira posição aí do Seabra Fagundes. Uma quarta posição, a mais repetida hoje em dia, é a proposta pelo Celso Antônio Bandeira de Mello, o filho do Oswaldo Aranha. O Celso Antônio vai dizer, o ato administrativo inválido, ele pode ser nulo, pode ser anulável, pode ser inexistente. Ele propõe, ao lado do ato nulo, ao lado do ato anulável, o chamado ato inexistente. E vai dizer mais uma coisa, o ato irregular não é inválido. O ato irregular, ele é válido. Só que ele tem pequenos defeitos, em regra, de forma. Mas ele é válido. Se ele é válido, ele permanece como está, embora possua pequenos defeitos de forma. Então é importante lembrar que para o Celso Antônio Bandeira de Mello, ato inválido, ou seja, o praticado em desconformidade com o direito, pode ser nulo, anulável e inexistente, porque o ato irregular é ato válido. E ele vai dizer, são 3 regimes jurídicos diferentes. Um é o ato inexistente, que tem suas características, outro, o ato nulo, que tem também suas características, e o outro, o ato anulável, que tem também o seu regime jurídico próprio. Alguns doutrinadores, como Eli Lopes Meireles, para complicar a situação, vai dizer o seguinte, que bobagem falar em ato inexistente, porque falar em ato inexistente não tem efeito prático algum, porque a consequência do ato inexistente é a mesma consequência do ato nulo, deve ser destruído, deve ser invalidado. Já que as consequências jurídicas de um ato inexistente e de outro ato nulo são as mesmas, para que diferenciar? Para que traçar como atos distintos? O Celso Antônio vai dizer, não, para mim, Celso Antônio Bandeira de Mello, há razão para distinguir. Ele vai dizer, o ato inexistente é aquele que corresponde a condutas criminosas. O ato inexistente é aquele que corresponde ao impossível jurídico. São condutas repugnadas, inadmitidas, brutalmente pelo direito. Isso são atos inexistentes. E esse ato inexistente, ele não prescreve, ele é imprescritível, ele não se convalida e nem admite conversão. Ele admite resistência manu militari. O que é resistência manu militari? É o uso da força. Resistência manu militari é a possibilidade de você usar a força física para não cumprir um ato administrativo inexistente. E ele vai dizer, o ato nulo
é diferente. Porque o ato nulo, ele é prescritível, ele não pode ser convalidado, mas pode ser convertido. Ele não admite resistência mano-militar. E ele fala, tá vendo? Não disse? Um é o ato inexistente, imprescritível, não pode ser convalidado, não pode ser convertido, admite resistência mano-militar. O outro é o ato nulo, que tem um vício grave, mas que prescreve, que não pode ser convalidado, mas pode ser convertido, e que não admite resistência mano-militar. Eu não posso brigar, eu não posso lutar, eu não posso resistir contra um ato da administração pública por julgá-lo nulo. Não posso, não admite resistência mano-militar. E ele vai dizer, o ato anulável também é diferente, porque o ato anulável, ele pode ser convalidado, diferentemente do ato nulo, porque o ato nulo ele só pode ser convertido, não convalidado. Então, o Celso Antônio Madeira de Mello, ele vai propor essas três categorias de atos inválidos, inexistentes, nulos e anuláveis. Quando que o ato é nulo? Quando a lei diz que o vício enseja a nulidade. Quando que o ato é nulo? Quando o vício não admite correção. Quando que o vício não admite correção? Vício na finalidade, vício no objeto, vício no motivo. Quando que o ato é anulável, portanto, admite a convalidação? Quando o vício é, em regra, na forma ou no sujeito. Isto é, na competência. Vício na forma, vício no sujeito, ensejam a possibilidade de correção. Portanto, são sanáveis, portanto, admite convalidação. Vício na finalidade, objeto e motivo, ensejam a anulação. E, portanto, não admite convalidação. Vamos, então, para as perguntas. A pergunta da colega, muito importante, se refere ao dever ou à faculdade da administração pública de anular um ato administrativo ilegal. A administração é obrigada a anular o ato administrativo ou uma faculdade da administração? A ideia é a seguinte: a administração pública não pode conviver com ilegalidades, em função do princípio da legalidade. Toda ilegalidade deve ser, em regra, destruída pela administração. Se a ilegalidade se tratar de um vício passível de correção, a administração ela vai corrigir, ela vai convalidar o ato. E, portanto, o vício vai deixar de existir. Ocorre que nós temos situações nas quais o ato possui um vício, o ato possui uma ilegalidade, só que o vício, a ilegalidade, não pode ser corrigida pela administração. Então, a saída será anular o ato administrativo, destruir o ato administrativo. Essa é a regra. Excepcionalmente, vamos ver em ocasião posterior, que por razões ligadas ao interesse público e desde que não prejudique terceiros, a administração deixará de anular o ato, porque os seus efeitos já se consolidaram. Também vamos falar que a lei prevê que, passado o período de 5 anos, a administração não mais poderá administrativamente anular o ato administrativo. Mas isso é uma questão muito importante que nós veremos em ocasião oportuna. O importante é, diante de uma ilegalidade, a administração, como regra, tem o dever de agir. Agir para corrigir, se possível convalidar, diante de um vício sanável, ou anular, destruir, diante de um vício que não pode ser sanado, que não pode ser corrigido. Dessa maneira, é importante agora fechar o nosso encontro. Resumo, falamos sobre a extinção do ato administrativo. Primeiro, falamos que o ato se extingue pelo cumprimento de seus efeitos, ou advém do termo. Segundo, o ato se extingue pela perda do sujeito, a extinção subjetiva. Terceiro, o ato se extingue pela perda do objeto, extinção objetiva. Quarto, o ato se extingue pela renúncia do destinatário, do seu beneficiário. E quinto, o ato se extingue pela retirada, quando a administração que praticou o ato retira esse ato.
vimos que a retirada pode ter vários fundamentos. Ilegalidade, e aí ela se chama anulação. Inconveniência e inoportunidade, e aí se chama revogação. Cassação, porque o destinatário descumpriu a lei. Caducidade, em virtude de norma superveniente. E contraposição, atos de competências diversas e efeitos contrapostos. Portanto, anular, invalidar, cassar, caducar ou a contraposição são formas de retirada, e a retirada é uma das formas de extinção. Depois, falamos sobre a teoria das invalidades do ato administrativo. Importante, porque é confuso. O que tratamos nesse ponto? Falamos que não há uniformidade sobre o assunto. Cada doutrinador procurou definir uma teoria para tentar explicar a questão da invalidade dos atos administrativos. O Eli Lopes vai dizer, ou o ato é válido ou é inválido. Se for inválido, deve ser anulado. Ponto final. O Oswaldo Aranha admitiu a utilização de conceitos do direito civil aplicado ao direito administrativo, dizendo o ato é nulo ou o ato é anulável. Nulo se tem um vício que não pode ser corrigido e anulável se tem um vício que pode ser corrigido. O Seabra Fagundes propõe uma terceira teoria. Ele vai dizer, não admito a aplicação das regras do direito civil, porque a realidade do direito administrativo é diferente. As consequências do ato devem ser aferidas no caso concreto. Mas ele fala em atos absolutamente inválidos, relativamente inválidos e irregulares, mas dizendo, embora eu reconheça essa tricotomia de atos, eu não aplico a teoria do direito civil, porque é diferente. Depois, temos o Celso Antônio Madeira de Mello, filho do Oswaldo Aranha, dizendo, eu proponho uma outra classificação. Eu falo em atos nulos, anuláveis e inexistentes, com regimes jurídicos diferentes. O ato nulo, o ato anulável e o ato inexistente, com consequências jurídicas diversas. Além do ato nulo, anulável e inexistente, ele fala em ato irregular. Mas lembrando que o ato irregular não é inválido. É válido com pequenos defeitos de forma. Até a próxima.